o governo Bolsonaro foi um governo que, vocês mesmos dizem, um governo conservador, de direita, com pautas conservadoras. Vocês costumam dizer que o machismo está ligado ao conservadorismo. Mas o governo Bolsonaro foi o período em que você teve um menor índice de homicídios contra mulheres. Eu queria saber por que você votou no Lula, né, em vez de votar no Bolsonaro, sendo que ele foi o candidato que gerou melhores condições para as mulheres. Índices de segurança pública para as mulheres, a vida das mulheres fosse preservada mais do que nos governos anteriores. Então, assim, por que você não votou no Bolsonaro, sendo que você defende as mulheres, e no governo dele, o índice de homicídios contra mulheres caiu e caiu muito, hein? É o menor índice de homicídios nos últimos 30 anos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o dado que você está falando é uma falácia que foi propagada fake news já nos jornais e que foi desmentido já pelas mídias, que é uma notícia falsa. O feminicídio no primeiro semestre de 2022 teve 699 mulheres vítimas, média de 4 mulheres por dia. Uma a cada 6 horas em média, de acordo com o Atlas. Já entre essas vítimas, nós tínhamos 81,7% das vítimas mortas pelo parceiro ou ex-parceiro íntimo, feminicídio intrafamiliar. Você falou que diminuiu os homicídios, mas a gente teve um crescente da violência doméstica em Lei Maria da Penha, porque no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres, de acordo com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Não só isso, a gente teve um aumento das medidas protetivas de urgência, 500 mil de medidas protetivas. E não apenas isso, a gente teve um aumento no estupro, porque a gente teve um estupro de menina ou mulher a cada 9 minutos no Brasil. Então eu me questiono, o que o presidente Bolsonaro fez durante os 4 anos de governo dele para que ele evitasse a violência doméstica e o estupro de meninas e mulheres nesse país? Porque eu votei no Lula exatamente pensando nas políticas públicas voltadas para as mulheres. Até pra você entender também. Você disse que aborto é questão de saúde pública, tá? Você pode me falar o que é a saúde pública, por favor? Você não sabe o que é saúde pública? Não, sei. Queria que você me falasse se você sabe o que é. O que é a saúde pública pra você? Não é pra mim. Tem uma definição. O que é saúde pública? Ingrid, tá falando sério? Sim, pode falar. Fala aí. Sério? Sim. Gente... Não, que eu tô assim chocada com a pergunta. Não, eu sei a resposta, só quero saber se você sabe. Porque uma pessoa, pra falar que aborto é questão de saúde pública, ela não sabe o que é saúde pública. Então eu quero realmente saber se você sabe o que é. O que é saúde pública? Cara, eu não vou responder. Você não vai responder? É porque eu não sei mesmo. Eu não sei, não vou responder. Eu não sei se existe uma definição específica. Existe. O que é? O que é, Ingrid? Saúde? Não, Mana, realmente eu acho que você não sabe. Mana, eu disse Mana. Tá. Não, pelo amor de Deus, né? Não, de verdade, você não sabe o que é saúde pública? Não sei o que é, você pode me explicar? Tá, saúde pública é um conjunto de medidas do Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tá? Então, as consequências de um aborto, você sabe quais são? Pode falar, porque eu falei muito, agora eu quero te ouvir. Não, tudo bem. O aborto, ele traz consigo diversas consequências para a vida da mulher, como o maior... Caio Coppola. A Gabriela Prioli disse no bloco anterior que o presidente se porta como se ainda estivesse na eleição. A Gabriela estava, na verdade, parafraseando, né, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu tenho as aspas aqui completas para reler ao espectador da CNN. Ele disse o seguinte: a eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. Essa frase é de uma hipocrisia sem paralelo, porque para os parlamentares a eleição está só começando, Gotino. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? 2 bilhões de reais de dinheiro público para isso. Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais, que eles chamam de bases eleitorais. Num segundo momento, em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias, certo? E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram
da mesma forma, de forma impositiva e com prioridade, para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. Para matar a não curiosidade aí do espectador da CNN, o nome dele é Domingos Neto, responde a um processo por improbidade administrativa, ainda aguardando julgamento em primeira instância. Esse é o cara que controla 30 bilhões de reais do orçamento público hoje, na situação atual. Gabriela Prioli, a gente conversou aqui com o Yuri Pitta e com a Basília Rodrigues, analistas da área política, e falamos que o coronavírus poderia ajudar a selar a paz entre os dois poderes, entre o executivo e o legislativo. Você acredita nisso ou não? Eu espero. Agora, falar que eu acredito, eu já estaria exagerando aqui no meu otimismo. Já que, enfim, estão fazendo muita questão aqui que a gente retome o passado, vou me permitir então também retomar um pouquinho. Vamos lá. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui, que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Deixa bastante claro a intenção criminosa aí de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal só para blindar o próprio filho das investigações ali no Rio de Janeiro. O primeiro ato do diretor-geral, novo diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente da Polícia no Rio de Janeiro, justamente onde a Polícia Federal, né, segue investigação contra aí as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, acusado de ser chefe de quadrilha e de desviar dinheiro público. Eu não sou um deputado que costuma brincar de adivinhação, né? Então, assim, eu não fico ligando adivinhômetro para saber o que houve e o que não houve. Eu não estou dentro da Polícia Federal para saber as razões pelas quais existem troca de comandos, né? Não tem nenhuma evidência que comprove que seja para abafar o caso de rachadinha ou facilitar investigações contra inimigos. Em relação à conspiração do Congresso para derrubar o presidente, não foi o Jair Bolsonaro que disse isso. Quem revelou isso foi o ex-deputado Roberto Jefferson, com muita propriedade. Sim, ele conhece aquela casa, ele tem muito tempo ali dentro. Sim, eu fui eleito por uma agenda liberal e continuo defendendo uma agenda liberal. Agora, o que não tem prosseguimento da agenda liberal é o próprio governo, que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano Pro Brasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas utiliza para ficar fazendo live com youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora está promovendo gasto público num planejamento central para tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país. Isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de Pro Brasil, que ainda assim é planejamento central para obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Então, o deputado Lebre precisa conhecer os princípios do liberalismo, tanto do ponto de vista de república, como do ponto de vista econômico, né? Demonstra completo desconhecimento em ambas as áreas, o que é vexatório para um deputado federal. Eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que colocar. Olha, meu amigo, se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse Plano Pro Brasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Mas não há saída no momento em que você, Kim Kataguiri, ajudou a bater a carteira do governo federal. E eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma, não ajudei a bater carteira de ninguém, pelo contrário. Quem está dando os cofres da República para quem assaltou o nosso país durante os governos petistas é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, né? Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fonte de grande credibilidade aí pelo deputado Márcio Lebre. E, aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com a agenda fiscal
fiscal, ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário e, pelo contrário, gastar dinheiro público da população para alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto para proibir pílulas do dia seguinte. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. Pô, seja um pouquinho mais profissional no que você fala, rapaz. E, ó, meu nome não é Lebre, não, é Labre, Márcio Labre, tá? Nós estamos vivendo uma espécie que, na verdade, sempre foi o sonho da esquerda, né? Paradoxalmente, está acontecendo com o governo conservador de direita, que é aquele conceito de democracia direta. Graças ao advento das redes sociais e a expansão das... É engraçado ouvir alguém que se diz representante aí, ou defensor de valores liberais, ou de conservadores, ou de um governo conservador, falar em democracia direta, né? Nem o Rousseau defendia democracia direta, aí um dos pais... Eu não estou defendendo nada, rapaz. Deixa de ser cínico. Eu não estou defendendo nada, eu estou descrevendo. Descrever não é defender, pô. Vamos lá. Não tem que ser cínico, rapaz. Descrevendo ou defendendo... Kim, calma. Descrição é uma coisa, defender é outra. Deputado Marcos Tenha, no mínimo, noção de semântica. Deputados, deixa eu só ficar quieto pedir. agora. Isso, não, só para que quem está em casa possa acompanhar, porque se os dois falam ao mesmo tempo, quem está nos acompanhando simplesmente não consegue entender ninguém. Ah, porque ele é cínico, pô, ficar fazendo esse tipo de coisa. Deixa... Mas agora, que fique claro para todo mundo que está assistindo que a Ingrid não sabe o que é um feto, não sabe o que é um embrião, não sabe o que é um zigoto, não sabe o que é gastrulação, não sabe o que é nidação, não sabe por que acontece na 13ª semana, não sabe o que acontece na 22ª, não sabe nada. Ela não sabe quando acontece a teoria que ela acredita, a teoria geneticista. Você não sabe quando ela acontece. Você não sabe quanto tempo ela leva para acontecer. Ela leva 1 hora, 24 horas, 48 horas? Você sabe disso mais ou menos? Não, você não sabe. E você se propõe a falar como se você soubesse. Ah, eu acredito, porque essa é a verdade. Que verdade que você não conhece? Qual verdade que você não conhece? Se você quer ter essa pauta, Ingrid, minimamente, você tem que saber. Ó, de verdade, eu podia estar perguntando pra você assim, ó, o que é um sincício trofoblasto? Eu não tô perguntando isso pra você, eu tô perguntando o que é um feto. Pô, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá... Quando que a gente se desconectou da realidade tão grande assim, que quando a gente vai discutir aborto, a gente não tem que discutir feto, não tem que discutir embrião. Não tem como você virar e falar assim, eu vou discutir esse tema, e cara, que essa live, Ingrid, de verdade, sirva pra você pegar livro e ler, tá ligado? Agora, enquanto você não tiver um embasamento teórico básico, primordial, não tem como você discutir esses temas. Aí você tá influenciando milhões de pessoas, milhões, porque seus vídeos dão milhões de views, e cara, você tem que usar isso pra coisas que você manja. Você foi no meu Insta, você me chamou pra debater sobre aborto e questão da saúde pública. Então eu tô falando pra você, você não sabe o que é saúde pública, você não sabe o que é aborto, você não sabe nem o que é um embrião. Então tudo bem, ó, eu não sei. Você vira pra mim e fala, Lohan, eu não sei. Não tem problema você falar, eu não sei. Só que não vem debater na internet com É isso que eu tô querendo falar pra você. Essa questão que você falou então, da saúde, beleza. você vai Por isso que